Meus amados irmãos e caros ouvintes, sejam muito bem-vindos a essa mensagem de conforto. Saúdo-vos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, te convido a fazer uma viagem na riqueza espiritual do Salmo 107, versículo 35, onde lemos: Transforma o deserto em lago e a terra seca em fontes. Um verso que revela a maravilhosa capacidade de Deus de transformar desertos em terras férteis e terras secas em fontes de água. Contextualização do Salmo 107. O Salmo 107 é um poema que celebra a fidelidade de Deus ao redimir seu povo de diversas situações adversas. O Salmo é uma expressão de gratidão e louvor por seu amor inabalável, redentor e libertador. O versículo 35 faz parte desse contexto mais amplo. Há elementos importantes do contexto do Salmo 107. O Salmo começa mencionando diversas situações em que as pessoas se encontram, como viajar pelo deserto, enfrentar perigos no mar, adoecer devido à rebeldia e outros desafios. Cada situação representa uma condição de aflição e necessidade. Em meio a todas essas situações adversas, o Salmo 107 chama as pessoas à gratidão. Independentemente das dificuldades enfrentadas, o salmista destaca que Deus ouve o clamor do seu povo. O Salmo 107 destaca repetidamente a intervenção divina em respostas às súplicas do povo. Deus resgata, cura, guia e salva aqueles que clamam por Ele. O Salmo descreve um ciclo repetitivo em que as pessoas se afastam de Deus, enfrentam dificuldades como consequência, clamam por ajuda e Deus, em sua misericórdia, resgata e restaura. O versículo 35 é uma expressão poética da transformação divina. Ele destaca a capacidade de Deus de converter lugares áridos, como desertos, em terras férteis. Essa imagem é poderosa, simbolizando não apenas a transformação física, mas também a restauração espiritual. Ao longo do Salmo, percebemos um chamado à sabedoria e compreensão da obra de Deus. As pessoas são convidadas a refletir sobre suas ações e reconhecer sua mão redentora na história humana. O Salmo 107 é uma expressão poética profunda que reconhece a fidelidade e o poder de Deus ao longo da vida humana. O verso 35 em particular destaca a capacidade de Deus não apenas de aliviar a aflição, mas de transformar completamente a realidade do momento, trazendo vida, alegria, fertilidade onde antes havia desolação. O Deus transformador. Ao contemplarmos o Salmo 107, verso 35, somos levados a refletir sobre a profundidade dessa palavra. Deus não apenas alivia as dificuldades, mas Ele as transforma em algo fecundo e abundante. O deserto, símbolo de aridez, de sofrimento e desespero, é moldado pelas mãos divinas para se tornar um solo mais do que fértil. A metáfora presente neste salmo, que descreve a transformação do deserto em lago e da terra seca em fontes, carrega uma profunda mensagem espiritual. Aqui está algumas interpretações possíveis dessa mensagem. O deserto é frequentemente associado a lugares áridos e secos, onde a vida é escassa. A transformação do deserto em lago e da terra seca em fontes representa a obra divina de renovar e restaurar a vida do ser humano. Deus tem o poder de transformar áreas áridas, secas, em ambientes abundantes, trazendo renovo para as vidas daqueles que o buscam. A imagem demonstra que Deus não apenas alivia as dificuldades, mas Ele transforma, Ele modifica radicalmente as circunstâncias adversas. Isso reflete a promessa de que quando enfrentamos desertos em nossas vidas, Deus tem capacidade de intervir de maneira poderosa, convertendo a realidade seca numa realidade de fontes abundantes.
A transformação do deserto em lago e da terra seca em fontes também simboliza a promessa bíblica de abundância e prosperidade. Deus não apenas nos livra das dificuldades, mas nos conduz a uma nova vida cheia de bênçãos e frutificação. A metáfora sugere ainda um ciclo de redenção, onde Deus resgata e restaura. Assim como a água transforma a aridez da terra seca em um lago, a graça divina pode também transformar nossas vidas, proporcionando uma experiência renovadora. A transformação descrita vai além das capacidades humanas. Ela destaca a ação do sobrenatural de Deus, que pode realizar milagres maravilhosos e mudanças esplêndidas que estão além da capacidade de compreensão do ser humano. Em resumo, o Salmo 107, verso 35, transmite a ideia de que Deus tem o poder de modificar as áreas mais complicadas e secas e áridas de nossas vidas em lugares de muita fartura, de muita fertilidade e de muita abundância. Essa promessa oferece esperança, engajamento e encorajamento, lembrando-nos de que em Deus sempre haverá a possibilidade de renovo e de transformação. Onde podemos aplicar essa promessa de transformação? Primeiro é na vida espiritual. A transformação deve ocorrer em nossa vida como cristãos, especialmente em momentos de aridez espiritual, quando nos sentimos distantes de Deus, desanimados ou espiritualmente secos. A promessa é que Deus tem a capacidade de trazer renovo, restaurando a vitalidade espiritual e promovendo refrigério. Entendo que nos difíceis dias que vivemos, o que mais ocorre são pessoas vivendo uma vida espiritual sem sentido, sem vitalidade, árida em todos os aspectos. Eu não estou me referindo exclusivamente das pessoas que não conhecem a Cristo, mas lamentavelmente muitos estão dentro das igrejas vivendo esta triste realidade. A promessa de Deus é de transformação, basta que abra o coração e permita o agir de Deus. Segundo, relacionamentos. Relacionamentos podem passar por desertos emocionais, onde a comunicação falha e a conexão parece perdida. A aplicação desse versículo deixa claro que Deus pode transformar essas situações áridas, trazendo harmonia, perdão e renovando a alegria nos relacionamentos. Milhares de pessoas conseguem, ao longo da vida, transformar a sua realidade numa ilha. Vive a dor da solidão, pois infelizmente não souberam, ao longo do tempo, criar relações saudáveis, sinceras e duradouras. Deus te faz uma proposta hoje. Ele deseja transformar sua comunicação, transformar o seu modo de ver a vida, transformar a sua realidade sombria e solitária num jardim regado por rios de água viva, onde poderá desfrutar da íntima comunhão com o teu Deus e com os seus semelhantes. Circunstâncias econômicas. Em tempos de dificuldades financeiras, quando as situações parecem secas e sem esperança, a promessa é que Deus pode transformar essa escassez em abundância. Ele pode abrir portas, proporcionando oportunidades e abençoar de maneiras que vão além da compreensão humana. Queridos, a vida é uma verdadeira escola, e os exemplos estão postos. No rodar da roda gigante da vida, os que estão por cima hoje se gabando do seu status poderão no amanhã estar por baixo lamentando. E muitos que hoje estão por baixo apresentando a Deus as suas lutas e o seu deserto, poderão amanhã estar glorificando a Deus pela mudança de quadro. O segredo é acreditar, manter o foco e não murmurar, pois Deus abre porta onde não tem porta, e a porta que Ele abre, ninguém fecha. Saúde e bem-estar. Quando enfrentamos doenças ou desafios de saúde, podemos nos sentir como se estivéssemos em um deserto de sofrimento.
A aplicação desse versículo demonstra que Deus é fiel para trazer cura, trazer restauração, transformando a situação de deserto em uma fonte de saúde e bem-estar. Basta que você creia. Crescimento pessoal e profissional. Em momentos de estagnação pessoal ou profissional, quando a jornada parece árida, a promessa do Salmo 107, verso 35, é que Deus pode transformar essas situações, proporcionando crescimento, aprendizado e oportunidades inesperadas. Períodos de desespero. Em momentos de desespero, quando a vida parece seca e sem propósito, aí vem a promessa de Deus, que é transformar essas circunstâncias, trazendo paz, propósito e uma nova perspectiva. E por último, o casamento. Assim como em outras áreas da vida, o casamento também pode passar por fases de estagnação. A transformação tem o poder de trazer crescimento ao casal, promovendo aprendizado mútuo, amadurecimento e desenvolvimento contínuo. Conflitos e feridas podem criar um ambiente seco no casamento. A aplicação deste versículo deixa claro que Deus transforma essas situações por meio do perdão, da cura emocional e da restauração, permitindo que o casal avance juntos. A imagem de transformar desertos em lagos também destaca a ideia de enfrentar desafios juntos. Deus é a fonte de fortalecimento e apoio, permitindo que o casal atravesse os desertos da vida de mãos dadas. Lembrando que a aplicação dessa mensagem requer comprometimento mútuo, comunicação aberta e, em muitos casos, busca conjunta da orientação de Deus. A fé na capacidade transformadora do Senhor promove esperança e inspiração para casais que enfrentam momentos difíceis em seu matrimônio. Portanto, dentro do panorama dessa transformação proposta, não significa que as dificuldades serão eliminadas, mas que Deus agirá de maneiras surpreendentes para trazer vida, fertilidade e propósito, mesmo nas situações mais complicadas e difíceis. A aplicação prática envolve confiança, paciência e fé na capacidade transformadora de Deus em todas as áreas de nossas vidas. Meus amados irmãos e caros ouvintes, o Salmo 107, verso 35, é um convite à esperança. Independentemente de quão árida seja a sua situação, Deus é capaz de transformá-la em algo lindo e maravilhoso. Te convido a confiar na promessa de que Ele é o Deus que torna os desertos férteis e faz jorrar água nas terras secas. Agradecemos a Deus pela promessa de transformação contida no Salmo 107, verso 35. Que Ele nos conceda a fé e a paciência necessárias para confiar em sua obra redentora em nossas vidas. Que mesmo nos desertos possamos vislumbrar sua mão poderosa, nos conduzindo à fertilidade espiritual. E que em nome do Senhor Jesus, Ele venha nos abençoar cada dia mais e mais. Portanto, eu te convido, pensem nisso. Amados irmãos, eu, pastor Rogério Linhares, recebi de Deus a responsabilidade de ser uma voz profética nesta geração, especialmente diante da iminência do arrebatamento. O Espírito Santo tem me orientado a ministrar diariamente uma mensagem profética, e o canal Seminário da Fé se tornou um instrumento para alcançarmos as almas carentes. Os resultados têm sido surpreendentes e maravilhosos, com milhares de pessoas recebendo essa palavra, tanto no Brasil quanto no exterior. Gostaria de convidar você a se juntar a mim nessa obra, inscrevendo-se no canal do YouTube e nas demais plataformas. Deixe seu like, compartilhe as mensagens. Juntos estaremos contribuindo para a glória de Deus e para o alcance de mais vidas. Registro aqui o meu agradecimento e que Deus abençoe a todos.